Na verdade, não sei nem o que falar, né? Entendeu? Quando eu vinha para cá, eu fiquei imaginando falar sobre o que nessa temática. É muito difícil falar sobre isso, né? Talvez o título aí fosse melhor Mulheres e Estado, na medida em que as mulheres estão sempre sob o tacão de alguma autoridade, seja na ditadura ou fora dela, né? Nós que vivemos o Talavera, né? Sabemos como as mulheres presas comuns sofrem no cotidiano, né, Dulce? Quer dizer, se hoje formos ao complexo penitenciário de Bangu, onde tivemos eu e Dulce presos, vamos ver o que significa isso, né? Quer dizer, no cotidiano dessas mulheres que hoje estão submetidas às violências das delegacias, do sistema penitenciário, enfim, de uma situação permanente, digamos assim, estado de violência, né? Desde o seu cotidiano familiar até quando elas entram para o chamado sistema de justiça, né? Então, esse sempre foi o lugar das mulheres ao longo da história, pelo menos do mundo ocidental, né? No que tange ao chamado sistema de justiça. Vendo a Glenda falar, fiquei me pensando que é interessante como, ao longo do tempo, né, nós fomos tomando conhecimento, eu particularmente, estou falando por mim, tomando conhecimento da gravidade do que vivemos, né? Naquela época em que fomos presos, o tratamento que você descreveu era dado a todos, né? Primeira coisa que faziam era, evidentemente, tirar as nossas roupas, homens e mulheres. Evidente que, com as mulheres, isso era acompanhado de comentários, né, os mais diversos. Mas era uma prática comum. Homens e mulheres, que era uma maneira de, na verdade, desumanizar a pessoa logo no início. E, no caso das mulheres, de submetê-las a um código, digamos assim, do mundo masculino, né? E é interessante, hoje, por exemplo, vendo um vídeo onde esse personagem chamado Bolsonaro fala da exportação de nióbio, ele diz que para fazer brincos para meninas, e ele repete, para meninas, né? Quer dizer, esse mundo, esse caldo cultural no qual esses torturadores e esses homens que participavam do sistema repressivo, ele permanece basicamente intocável. Acho que a frase do Bolsonaro em relação às mulheres, as frases dele, expressam muitíssimo aquele universo que vivemos, né? Quem eram esses homens naquela época? Às vezes eu fico pensando, aliás, já falei disso algumas vezes, quem eram esses oficiais que estavam no sistema repressivo? Às vezes jovens tenentes, capitães, coronéis, mas tinha tenentes, alguns soldados, cabos, etc., vindo de um ambiente absolutamente masculino. E de uma sociedade, nós estamos falando do começo dos anos 70, final dos 60, onde aquelas mulheres que ali estavam eram absolutamente seres quase que de outro planeta, né? Imagine para um coronel daquele, chegar lá uma menina de classe média, em geral, ou não, às vezes não, mas a maioria das vezes, mulheres bonitas, né? Como é que esses homens enxergavam isso? Eu tenho uma enorme curiosidade. Que tipo de pensamento ou de, digamos, de sentimento esses homens tinham diante daquelas mulheres? Numa sociedade onde, tradicionalmente, né, as mulheres tinham um lugar muito reservado na política. Ainda que saibamos que, ao longo de todo o período republicano e provavelmente do Império e
e da colônia, as mulheres tiveram um protagonismo importante nas lutas sociais, né? Mesmo em 1935, tivemos várias presas políticas, né? Mas uma massividade ou um grupo de mulheres com tanto protagonismo como foi aquele período, provavelmente não foi uma grande novidade na história política, né? Como é que esses homens encaravam isso? Como é que aquele sistema com códigos tão rígidos no lugar das mulheres, como é que aquilo batia? O ódio que eles tinham contra as mulheres era uma coisa absolutamente irracional. Creio que tem muito a ver com esse lugar da onde essa gente veio, né? Quem eram esses jovens desse período? Provavelmente gente que vinha da AMAN, né? Acostumados a fazer a sua iniciação sexual nas zonas, né? Tinha as noivas, né? Que não fazia sexo com elas, fazia sexo na perna, né? Como se dizia naquela época, não é isso? E as noivas com as quais eles casavam, que ia lá no dia do espadachim, enfim, todo aquele ritual familiar, né? E, de repente, essa gente se depara com mulheres, jovens mulheres, ou às vezes não tão jovens, mas com protagonismo, não só na vida política, mas na sua vida pessoal, né? Tanto é que isso aconteceu comigo, e provavelmente aconteceu com várias companheiras que aqui estão, que usavam anticoncepcionais e menstruavam logo depois que parava de usar a pílula. E eles achavam aquilo incrível. Todas fazem a mesma coisa, todas são as putas, né? Enfim, a coisa as mulheres de aparelho, é assim que eles nos enxergavam, né? De mulheres, e evidentemente, isso tinha lhes causava uma fúria inusitada. Ainda que é bom que se diga que violência sexual era uma prática para homens e mulheres, né? Os nossos companheiros, todos eles também, como nós, sofreram violência sexual a partir dessa classificação que nós acabamos de ver. E ao longo do tempo, quer dizer, logo depois que vivemos aquilo, durante aqueles primeiros anos, e até muito recentemente, eu, por exemplo, não tinha consciência, né, de que tinha sido vítima de violência sexual. Não tinha. Muito pouco tempo. Na verdade, eu tive consciência disso numa ocasião em que a Comissão da Anistia me convidou para ir a Brasília para falar sobre as mulheres e ditadura. E, ao falar, eu me dei conta do que tinha vivido. Entendeu? Não, muito obrigada. Me dei conta do que aquilo significava. Não com essa clareza com que foi exposta aqui. Mas isso foi, ao longo do tempo, isso foi tomando acho que fomos tomando uma consciência sobre isso que originalmente não estava. Por quê? Estava muito claro que as pessoas que haviam sido vítimas de estupro, não é? De violências sexuais mais explícitas, digamos assim, né? Mas o fato de você estar ali exposta, como foi colocado aqui, não era uma coisa dada, até porque eu acho que tem um outro dado, que é também uma maneira de nós mulheres, naquela militância, que também tinha um lado masculino, uma certa concepção de fortaleza, né, de mulheres fortes, que flertava com o machismo, entendeu? Também nos dava um pouco essa digamos assim, essa carapaça, né? Essa fortaleza para não compreender a dimensão daquela violência vivida, né? Talvez até, se tivesse consciência naquele momento, tivesse nos fragilizado ainda mais. Não sei, isso é uma... Na verdade, eu estou aqui falando, pensando,
Eu não escrevi nada sobre isso e tenho enorme dificuldade de falar sobre isso. Não é? Não vão ouvir de mim aqui nenhum relato sobre o que foi o DOI-CODE. Entendeu? Porque eu não tenho condições de falar sobre isso. Mas eu acho que essa tomada de consciência tem a ver também com o amadurecimento que a sociedade brasileira foi tendo ao longo do tempo sobre direitos humanos. É uma coisa que, naquela época, não tinha, não estava claro, não tinha dimensão, que, ao longo do tempo, se tornou até mesmo para a esquerda. É outro dado importante, né? De como é que nós vimos a coisa dos direitos humanos. Sempre, evidentemente, instrumentalizado pelo imperialismo americano, na luta antes dos países socialistas, enfim, esse era um pouco o nosso registro, de história política, né? Então, ouvindo você falar, eu não li o relatório e não vou ler, entendeu? Ouvindo você falar, eu fui tomando, assim, de como é que nós ainda estamos aprendendo sobre o que é violência, né? E, evidentemente, sobre violência sexual, que está inscrito nesse universo de violência que, na verdade, é o substrato da sociedade brasileira. É disso que se trata, né? Hoje estamos aí assistindo isso vir à tona de uma maneira que nos assombra e nos intimida ou nos deixa perplexo, enfim. Mas, objetivamente, falar em mulheres e Estado e poder é falar navegar em águas onde a violência está presente, não é? Ela está presente de diversas formas, né? Voltando à questão das mulheres presas, né? Por exemplo, o universo dos presídios femininos, e não são muitos, o Rio de Janeiro só tem um, né, que é o presídio Talavera Bruce, né? Eu acho que a Julita fez um livro muito interessante sobre isso, né? É um universo a ser analisado, porque ali está impresso explicitamente do que nós estamos falando, né? Eu gosto muito de dizer que a violência que nós, presos políticos, sofremos, né? Sofremos no passado mais longínquo, sofremos no passado recente e espero que não soframos no futuro que se aproxima. Ela está inscrita nessa violência estrutural do Brasil, né? Quer dizer, se for analisar isso desde a época da escravidão, de como é que as mulheres eram tratadas, os mecanismos de violência são mais ou menos os mesmos, né? De como é que as mulheres eram submetidas ao longo da escravidão, né? E ao longo de todo o período da nossa história, não só aqui, como nos países da América Latina de uma maneira geral e na Europa também, né? Então, eu acho que compreender esse universo... Eu fico muito... Já por diversas vezes me deparei imaginando o universo daqueles homens, né? Daquele universo daqueles homens que eram doentes, ou estavam adoecendo, né? E que tinham vidas absolutamente paralelas, né? Tem o caso, por exemplo, do comandante da Ilha das Flores, ali o Colombo, que a irmã teve presa lá, que levava a família para ir visitar as presas na Ilha das Flores. E a mulher visitava as presas como se fossem umas gracinhas. Aí um dia as mães foram à casa dela explicar que o pai era torturador, que o comandante Clemente, né, que chamava, né? Comandante Clemente. Não é o nosso Clemente, não, viu? O outro. E então, o universo paralelo, o universo completamente adoecido desse ambiente castrense, que me parece, Glenda, que é exatamente o mesmo, né?
quando a turma da AMAN homenageia o Médici, no ano em que a Dilma assume o governo, o homenageado da turma da AMAN foi o Médici. Né? Foi o Médici. Isso não é por acaso que é o Médici. Né? Acho que isso é o grave, que nós não conseguimos transformar isso. Nem sei se conseguiremos. Né? Mudar essa cultura do mundo castrense, do mundo dos militares, não só dos militares, mas dos homens armados de uma maneira geral. Né? E hoje estamos vendo a violência contra as mulheres, todos os dias estamos vendo o feminicídio, que era alguma coisa que um dado da jurídico que não existia naquela época. Né? Então, por exemplo, podemos dizer que essas companheiras que foram assassinadas foram vítimas de feminicídio. Não sei se enquadraria nessa. Mas, de qualquer forma, aquele cotidiano do DOI-CODE, da aeronáutica, foi onde eu estive, ele era permeado por essa visão. Bom, primeiro, são todas perdidas, né? Nós éramos todas vagabundas. Né? As nossas mães também. Quem pariu uma vagabunda, vagabunda é. Né? E por aí ia. E isso permitia todos os tipos de abordagem violenta. Eu me lembro do DOI-CODE, uma noite, lá, uma madrugada, na mudança de guarda. Era naquela época os PEs, né, que vinham lá do sul, os meninos chamados Catarinas. Né? Mudando a guarda, eu estava numa cela aberta, né, embrulhada lá numa coisa qualquer. Um menino virou para o outro e disse assim: é homem ou mulher? Aí o menino disse: é menina. E eles fazem isso também com mulheres? O pé. Né? Então, aquilo também chocava alguns daqueles meninos que tinham vindo recentemente nós fomos presos em julho. Eles entram, não sei se ainda é assim, mas entravam logo no começo de julho ou junho e mudava as turmas da PE, né, chamada PE. Também chocava esses garotos, talvez se eu fosse um homem, né, mas como era uma menina, mas também fazem isso com as meninas. Então, e isso também era digamos assim, um treinamento para aqueles soldados na hora de nos levarem para as salas de tortura, enfim, para os lugares que haviam, em que íamos, né, que éramos levados. Tortura entre casais, eu e o Colombo tivemos presos juntos, sabemos o que significa isso. Bom. Não vou entrar, porque se eu choro, e aí não fica bom. Né? Enfim, acho que nós ainda estamos, viu, Glenda, num momento de compreensão do que foi isso. Entendeu? Se isso é possível, se alguma coisa é possível de aprendizado, que eu acho que as coisas vividas não são transmissíveis, né? Pelo menos na sua inteireza, né? Se isso serve de aprendizado para alguma coisa, é que a sociedade brasileira aprendeu muito pouco com tudo isso. Né? Aprendeu muito pouco. Ainda estamos nos nossos nichos e nas nossas bolhas falando sobre isso. Né? Ainda que hoje você tenha as bolhas tenham se ampliado. Mas, na minha prática de professora, vários garotos diziam assim: meus pais nunca ouviram falar disso. Né? E ao falar que existiam ditaduras na América Latina, que a minha matéria era sobre a América Latina, eles se espantavam que os pais nunca tinham ouvido falar, e eram pais
nascidos, em geral, depois da... Já temos alunos, né, que nasceram nos anos 90. Né? E não muito poucas vezes peguei em sala de aula militares que diziam: professora, a senhora está mentindo, que isso não aconteceu. Entendeu? Enfim, se existe um aprendizado a ser transmitido, é que fizemos muito pouco ainda para construirmos uma sociedade sem violência. Não só a violência contra a mulher, mas a violência de uma maneira geral. Porque a violência contra as mulheres, né, ela expressa de forma mais dramática uma cultura de violência que faz parte da nossa estrutura como sociedade. Né? Enfim, eu não tenho muito a dizer sobre isso, porque eu não vou entrar no detalhe do sofrimento, porque muita gente aqui viveu isso e eu não quero reproduzir, até porque eu não tenho condições emocionais. Muito obrigada por você ter, enfim, nos apresentado o relatório. Eu não lerei, né? Não lerei. Imagino, para você que nasceu no outro tempo, né? E para essas meninas aqui que nasceram, deve ter sido muito difícil trabalhar com a Comissão da Verdade, né? É uma pena que nós não tenhamos conseguido dar consequência à Comissão da Verdade, né? Mas isso tudo é um processo. Como o processo nosso de aprendizado que nós sofremos, que nós estamos aprendendo, agora sabendo que fomos vítimas de coisas que nem sabíamos, né? Que aquilo tinha um nome, né? Mas, enfim, é isso. Acho que... Desculpe, eu não tenho muita coisa a dizer além disso. Boa tarde. Eu começo agradecendo o convite e agradecendo toda essa iniciativa que foi levada ao longo de todo esse semestre, porque o tema tem uma importância intelectual e política meio perene, mas nesse momento tem importâncias adicionais, né, dadas por todo um contexto na esfera pública brasileira atual, que é muito desfavorável a pensamentos democráticos e pró-direitos humanos, e discursos democráticos e pró-direitos humanos, tanto em relação às lutas pela memória do passado, né, ditatorial recente, quanto em relação ao momento presente. Né, todas as releituras que estão sendo feitas sobre as coisas que têm a ver com a democratização pela qual a gente passou, com uma tentativa de consolidação do Estado de Direito, que está bastante distante também, e em relação a mudanças que pessoas progressistas têm boas razões para valorizar em relação a gênero, sexualidade, raça e classes sociais, né? Então, e num momento em que a universidade está com muito medo, né? Todo mundo que é da universidade deve estar convivendo com medos das pessoas que estudam áreas como gênero, direitos humanos, segurança pública, em relação a financiamento, a perseguição política, a perseguição universitária. Então, iniciativas que falam sobre essas coisas corajosamente nos ajudam a resistir contra retrocessos, inclusive dentro da universidade, em relação aos nossos temas. Bom, o tema... Então, agradeço muito. O tema que me foi pedido no convite era violência contra a mulher na ditadura. Eu imagino que tenha sido essa a formulação, porque eu conheço a Virna e o Lucas e várias outras pessoas. Eu não só trabalhei no GT Ditadura e Gênero, como eu faço parte de uma série de iniciativas que uma rede fluminense de núcleos de pesquisa sobre gênero e sexualidade em ciências sociais fluminense tem levado adiante desde o ano passado. E eu não sabia exatamente o que falar também. Eu até conversei com a Glenda antes, que eu e a Glenda somos não só colegas universitárias e de CNV, mas amigas na vida, sobre como a gente ia não se sobrepor exatamente. E como eu sou teórica política, a gente pensou na nossa divisão do trabalho
em eu fazer uma abordagem de teoria política. E a primeira coisa que vem de uma abordagem de teoria política para a gente pensar a ideia de violência contra a mulher na ditadura é uma coisa que tem a ver com debates muito contemporâneos e que fazem parte dessa permanência das discussões sobre justiça de transição, sobre o que é a violência política e sobre as continuidades e descontinuidades entre a violência política ditatorial e a violência política democrática. E como isso conversa com questões de violência de gênero e violência racializada, e que tem a ver com duas pautas dos movimentos sociais, né, e o título é Memória, Movimentos Sociais e Direitos Humanos, né, e isso tem muito a ver com questões políticas muito caras a movimentos sociais contemporâneos, sobre feminicídio como algo que é de responsabilidade de um Estado democrático de direito, e genocídio da juventude negra também, né, que são duas estruturações da violência que a gente pode chamar de políticas, mas que não são políticas no mesmo sentido que a repressão política ditatorial é uma repressão política. Né? Então, diz respeito à difícil tarefa da gente pensar o que é o pessoal é político. Né? Esse slogan feminista que é tão caro às pessoas de esquerda, às pessoas feministas e às pessoas progressistas no debate contemporâneo. Então, violência contra a mulher na ditadura é extremamente amplo quando a gente pensa o que significa todo o campo do que é violência contra a mulher e todo o campo do que é ditadura. E os dois campos são especialmente urgentes de ser discutidos publicamente, não só academicamente, hoje, porque o conceito de ditadura e democracia está sendo questionado por forças conservadoras, e o que é legítimo em relação a corpos que são mais ou menos violáveis e que diz respeito enormemente a gênero e raça, está sendo também discutido no debate político contemporâneo. Né? Quando a gente pensa em violência contra a mulher na ditadura, a primeira dificuldade que deve vir na cabeça de qualquer pessoa é que violência contra a mulher na ditadura é muito mais amplo do que a violência repressiva contra a resistência política da época, né? E que tinha, evidentemente, uma outra violência que eu supus que não era aquela sobre a qual se queria que eu falasse, eu supus e não perguntei, né? Que não era a violência doméstica na ditadura, né? Era a violência que o GT Ditadura e Gênero da CNV ouvia. E que são extremamente ligadas, por mais que sejam diferentes. E essa ligação, ela, na minha opinião teórica, ela é chave para a gente pensar vários temas fundamentais sobre o que é democracia, o que é ditadura, o que é Estado de Direito, o que é igualdade, o que é liberdade, o que é violência de gênero, o que é feminicídio, e etc. Eu vou tentar fazer uma apresentação que não seja hermética sobre o que é violência de gênero, o que é violência contra a mulher e como isso se relaciona com o tema ditadura e democracia. E essa minha escolha foi feita não só porque eu sou teórica política, mas também porque eu acho que essa talvez seja uma das contribuições melhores que a CNV fez. No campo das lutas pela memória a respeito da ditadura e a respeito da justiça de transição no Brasil, existem muitas opiniões políticas e acadêmicas distintas sobre o que é a justiça de transição no Brasil e o que foi a ditadura no Brasil, sobre o que foi a Comissão Nacional da Verdade e avaliações mais ou menos favoráveis aos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. E eu defenderia que um dos principais ganhos políticos para quem é defensor de direitos humanos da CNV foi o GT Ditadura e Gênero e os depoimentos que o GT Ditadura e Gênero escutou. Porque nas lutas pela memória, né, tem uma questão feminista central e que diz respeito diz respeito a hoje tanto quanto a ontem, que a política né, no maior clichê feminista possível, a política é entendida como um lugar masculino. E, além da política ser entendida como um lugar masculino,
a resistência, que é uma das partes mais duras da política, é entendida como um lugar mais masculino ainda. E a resistência armada como um lugar mais masculino ainda que a resistência política em geral, né? E que quando a gente pensa no senso comum e no imaginário político, a resistência, as mulheres, quando elas aparecem num lugar positivo, elas aparecem frequentemente no lugar da mãe, da esposa, da avó, da irmã, da filha, que procuram um dos seus homens que ocupam papéis legítimos na suas vidas, como filho, marido, irmão, neto, né? E isso está em todo o imaginário político da América Latina e de como as mulheres aparecem de uma maneira reduzida e que não faz justiça ao que elas eram nos processos de resistência à ditadura, né? E a CNV, por ter tido revolucionariamente, na minha opinião, um GT ditadura e gênero, e a questão de gênero, ela aparece diferentemente em contextos de justiça de transição diferentes, né? Mas ela sempre aparece de uma maneira muito difícil, porque a política não é vista como um lugar feminino, né? É frequentemente negligenciada, né? Eu escrevi um capítulo de livro recentemente para Nina Schneider, um livro que chama The Brazilian Truth Commission, que foi publicado no Reino Unido, no qual eu conto a história do GT da ditadura e gênero, da nossa pequena equipe. É um artigo meio de teórica política, meio de lembrança do nosso ativismo pela questão feminista no entendimento da tortura e da violência e da repressão política na nossa última ditadura. A CNV, por ter feito um GT especificamente voltado para pensar gênero na violência e na repressão política, e por ter sido esse GT também o GT responsável pela escuta de pessoas da resistência que foram vítimas de graves violações de direitos humanos pela repressão política brasileira, ela tem, se a gente olha para o corpo geral das coisas, dos documentos e dos depoimentos ouvidos pela CNV, as mulheres não aparecem nesse papel tradicional e sexista de mães, esposas e filhas atrás dos seus homens. Elas aparecem no papel de sujeitos da resistência, né? E elas, contando sua memória e verdade delas como sujeitos da resistência, falam sobre a questão de gênero no sentido tradicional que nós devemos, como nós que formos feministas, eu espero que sejamos todos aqui, nos papéis tradicionais e as visões tradicionais do que era a mulher na repressão política. Eu queria dizer para você uns números dos quais eu me vergonho um pouco quando eu penso o que foi a CNV. A CNV ouviu 332 pessoas que foram vítimas diretas e indiretas de graves violações de direitos humanos. É um número bastante pequeno. Dessas 332 pessoas, 147 eram mulheres e 185 eram homens. Esse é um padrão extremamente atípico. Ouvi um número que chega perto de 50% de mulheres. A história fica menos bonita se a gente pensa que dessas 332 pessoas, que tinha 147 mulheres, das 147 mulheres, 115 foram ouvidas pelo GT Ditadura e Gênero. E apenas 32 pelas outras pessoas da CNV, de modo geral, né? O GT Ditadura e Gênero ouviu, que era também o GT que mais ouvia vítimas, 115 mulheres e 79 homens. O resto da CNV ouviu 32 mulheres e 106 homens, né? Se esse GT não existisse, né, o nosso retrato da resistência provavelmente seria um retrato sexista, em que a resistência era uma atividade masculina, né, e a resistência feminina era lutar para descobrir o paradeiro nos presídios, nos centros clandestinos e nas covas rasas ou não rasas dos homens que elas amavam. Não é esse o retrato que a CNV deu. E isso é uma coisa muito valiosa. E isso provavelmente não existiria sem o GT Ditadura e Gênero, pelo qual Paulo Sérgio e Glenda lutaram tanto.
Então, me agrada muito fazer jus a essa história e ao fato de que, de vez em quando, a gente acerta, né? E, além de vez em quando, a gente acertar, tem uma outra coisa. Isso tem uma potência que eu, inclusive, não imaginava. Eu e a Glenda não tínhamos a menor noção de uma coisa que a gente observou a partir de dezembro de 2014, que o capítulo mais citado na imprensa, a gente tinha clipping na CNV, e depois a gente tem Google Alerts e várias maneiras. A Glenda foi jornalista por muito tempo, então a gente tem várias maneiras de acompanhar a imprensa, e eu trabalho com o João Feres, que também tem várias maneiras de acompanhar a imprensa. O capítulo do relatório da CNV mais citado na imprensa e mais discutido publicamente é o capítulo feito pelo GT Ditadura e Gênero sobre violência sexual e repressão de uma maneira sob uma perspectiva generificada. E esse capítulo é o mais citado, acredito eu, e isso é uma coisa interpretativa e impressionista, né? É o que a minha sensibilidade diz, por duas razões. A primeira razão, e mais óbvia, é que é um capítulo que tem muitos depoimentos em que pessoas que foram torturadas ou tiveram seus entes amados torturados falam dessa violação num contexto muito humanizador, né? Porque a tortura é um ato de desumanização. E a negação da memória e da verdade das pessoas que foram torturadas é um segundo ato de desumanização, né? Se trata muito de uma questão de reconhecimento, né? Reconhecimento no sentido de teoria política, né? Da relação intersubjetiva entre as pessoas, e que nesse olhar intersubjetivo se constrói de maneiras positivas e negativas o que a gente é e como o nosso sentimento de estar no mundo, né? E a tortura, ela tem a violência de modo geral e a tortura de modo, acredito eu, mais intenso ainda, é uma relação, e Honneth dizia isso, não sou eu que estou dizendo isso, uma relação de negação de reconhecimento da humanidade comum extrema, né? E se a gente quiser pensar isso menos teoricamente e mais literariamente, isso aparece de maneira muito impactante, mas impactante é empobrecedor, naquele livro A Espera dos Bárbaros, do Coetzee. Tem várias cenas de tortura, e se vocês quiserem pensar de uma maneira que vocês não associem a sujeitos e sujeitas reais, vocês podem ver naquele livro uma descrição e uma reflexão da desumanização e da negação de reconhecimento de humanidade que está no ato de infligir dor deliberadamente e de maneira sobre outro ser humano, e de uma maneira que instrumentaliza o outro ser humano, né? E que a instrumentalização, né? Porque torturar, você inflige dor para conseguir uma informação, né? Quando a gente lê os relatos na CNV, a gente vê que não é só por isso, acaba tendo também uma relação doentia de sadismo, né? E a coisa ultrapassa muito a instrumentalização. Mas a instrumentalização política, né? Porque aí acontece uma instrumentalização doentia da construção de si pela negação do outro, né? E que especialmente iluminadora do tema de gênero, porque a violência é extremamente generificada, ela é inescapavelmente generificada. E gênero e sexualidade são coisas extremamente difíceis, porque elas são muito viscerais e constitutivas da gente. A gente é inescapavelmente generificado. Se a gente tentar, eu não sei se vocês já fizeram esse experimento mental, que é um experimento mental que a gente sempre acaba fazendo quando a gente estuda gênero e sexualidade, de se pensar fora disso, é muito difícil se pensar fora disso. E isso é constitutivo da gente de uma maneira prazerosa e dolorosa. E a forma dolorosa de usar isso é muito potente para muitas atrocidades que nós fazemos politicamente, né? E a violência, ela pode ser muito política, né? Se não estivermos pensando arendtianamente, né?
E isso é muito usado na tortura ontem e hoje, né? E a Glenda falou que toda tortura é sexual. Isso tem significados mais na superfície e mais profundos, né? Mais na superfície sempre tem desnudamento forçado, mas quando eu digo assim mais profundamente, o que eu quero dizer é uma coisa que uma das pessoas que a gente ouviu, um homem que a gente ouviu, né? Porque sempre tinha um momento muito delicado nos depoimentos de tortura, que era quando a gente precisava da afirmação da pessoa de que ela sofreu tortura sexual. Quando a gente percebia que ela sofreu. E que é mais difícil para homens do que para mulheres. Porque, ainda que, evidentemente, a tortura negue a humanidade de todos, como nós, mulheres, dentro de como as relações de gênero e gênero são construídos, somos entendidos, inclusive por nós mesmas, como corpos mais violáveis. A violência que é infligida ao nosso corpo passa de outras maneiras pelo nosso autoentendimento, né, diferentes dos homens. A maneira como a violência infligida sobre um homem impacta o homem diz respeito a como ele concebe a sua própria masculinidade, né, e tem toda uma ideias de força e de poder que fazem parte de um homem se sentindo como homem no mundo, né? Então, para eles é muito difícil, especialmente quando tem empalamento, né? E uma coisa muito comum na conversa, às vezes nem no depoimento, mas em conversas depois, porque a gente acaba conhecendo as pessoas começam a conversar com a gente em muitos contextos diferentes, afirmações como o que acontecia com todo mundo não era tortura sexual. Então, por exemplo, choque nos genitais é tortura sexual ou não? Quando a gente está pensando objetivamente, a gente pensa, claro que choque nos genitais, como não seria tortura sexual? Eu ouvi de muitos homens, não, e isso acontecia com todo mundo. Assim, você foi torturado sexualmente? Você sofreu choque nos genitais? Sim, então, não, isso acontecia com todo mundo. Acontecia com todo mundo não é tortura sexual. Isso é um mecanismo de defesa. Enfim, falando de uma maneira muito simplista, mas é um mecanismo de defesa de uma concepção de masculinidade, né? em que a violência que mostra o caráter essencialmente generificado da violência, né? E eu perguntei, no meio desse momento difícil, num determinado momento, eu perguntei, e você considera que você sofreu tortura sexual? Ele olhou para mim e falou assim, toda tortura é sexual. E que é uma formulação altamente elaborada. Toda tortura é sexual. E aí eu pedi para ele desenvolver mais. Ele falou, não, toda tortura é sexual porque porque muitos dos mecanismos psicológicos que passam pela relação torturador-torturado passam pela desonra do corpo feminino, pela desonra do homem ao desonrar o corpo de suas mulheres e pelo emasculamento masculino. A ideia de emasculamento, que é uma ideia que nem devia existir, né? Se a gente for pensar sobre todas as implicações da ideia de ser emasculado, do ponto de vista da moral, né, que é o ponto de vista de boa parte da teoria política, ela é uma das ideias que a gente mais deveria combater em nome do respeito a homens e mulheres, né? Porque é uma ideia que prejudica a homens e mulheres, porque ela é uma ideia que constrói realidades de poder extremamente difíceis de escapar e de se defender contra, né? Então, toda tortura sexual é uma afirmação que aponta para o fato de que toda tortura passa por uma desumanização que passa por te machucar naquilo que te faz como mulher e naquilo que te faz como homem, né? E isso está, por exemplo, no que a Glenda mencionou, de que a forma que todas as mulheres relatam sistematicamente práticas discursivas no momento da tortura e na prisão que passam por situar a mulher em lugares femininos desonrados, né? Afastados do papel em que elas aparecem de maneira tradicional na memória política da resistência, que é o das mães, e esposas, e filhas e irmãs tentando salvar seus homens, né? Que é o lugar de puta, o lugar de uma mulher que não está cuidando da sua família, e o lugar de uma mulher
que merece passar por aquelas coisas porque ela está violando o seu papel de gênero fora do espaço político, fora do espaço de resistência, né? Fora de todos esses espaços tão dignos e masculinos que a gente não deveria invadir, né? E aí, a pergunta teórica principal, e assim, num clima de teoria política, e eu digo isso porque tem muitos doutorandos que estão pensando isso hoje, muitos movimentos sociais que estão pensando hoje, o que é isso que é generificado ou que é racializado para quem está pensando raça, que é a construção de um corpo violável dentro do nosso entendimento do que é a violência política. Porque existe um sentido muito forte do slogan "o pessoal é político", em que toda relação de poder que constrói sistematicamente violação e desigualdade pode ser entendida como política, né? É o sentido em que a gente diz, em que a gente politiza, por exemplo, a categoria feminicídio, né? Que é a categoria assassinato estruturado por concepção de gênero. Né? Inclusive, em resposta, a Jessie Jane falou assim, se não poderia ser enquadrado como feminicídio, o que acontecia na repressão política em relação às mulheres que foram mortas e desaparecidas, existem vários conceitos de tudo, tanto juridicamente quanto em teoria política, mas eu acho que os conceitos mais defensáveis de feminicídio, sim, se enquadra. Né? Porque se o feminicídio é o assassinato, é a violência letal estruturada por concepções de gênero, né? As concepções de gênero sobre a legitimidade de uma mulher estar na política, da legitimidade de uma mulher se atrever a estar na luta armada, de uma mulher adentrar esse território público quando ela deveria estar cuidando da sua família e sendo uma pessoa doce e meiga, né? São estruturações de gênero do nosso pensamento que dizem respeito ao que faz aquela mulher uma mulher violável, assim como um crime passional de um homem que mata uma mulher que quer se separar dele, né? E se a gente acrescenta a isso todo o aspecto fortemente sexual daquela violência, né? Que começa no desnudamento, né? E parte do que faz o desnudamento forçado tão psicologicamente necessário para o torturador, né? E agressivo como construção da desumanização, é que o desnudamento ele é associado a coisas altamente generificadas sobre o nosso autoentendimento, né? E sobre como fragilizar uma mulher e um homem num sentido mais íntimo, né? E há uma morte da intimidade, né? Na tortura, né? Da qual o desnudamento forçado faz parte, né? E que é inescapavelmente político. E aí, voltando à minha pergunta teórica, se gênero é poder, e é poder mesmo se a gente pensar que é uma relação que transcende a mera institucionalidade estatal das coisas que cientistas políticos mais obviamente identificam como o que é a categoria do político. O pessoal é político é um entendimento específico de poder e um entendimento específico de política, e tem continuidades e descontinuidades no significado disso quando a gente pensa uma ditadura e quando a gente pensa uma democracia, né? Para a gente pensar a totalidade da frase que me foi proposta, né? Violência contra a mulher e ditadura. Né? O caráter generificado da violência continua. E a inescapabilidade de toda tortura ser uma tortura sexual continua. E a gente teve uma mudança de regime político que inclui mudanças no que é a repressão política ditatorial e o que é a repressão política hoje. A repressão política existia antes e ela existe hoje. Mas ela não é igual.
E isso é uma coisa que é especialmente importante a gente dizer hoje, porque a gente está num momento em que a democracia está sendo atacada na esfera pública sistematicamente, né? Nós temos, assim, se a gente quiser falar do nosso presidente atual, nós temos um presidente que disse que se ele não ganhasse, né, o processo eleitoral é a parte mais mínima da democracia, né? E muitos, inclusive, negligenciavam esse aspecto como importante até poucos anos atrás. Na esquerda, muitas vezes falam, a democracia eleitoral é muito pouca democracia. Agora estamos todos com medo de perder essa pequena democracia. Né? O Bolsonaro disse durante o processo eleitoral que se ele não ganhasse o resultado não era legítimo, ele não ia aceitar o resultado. E o presidente mais não é o mais importante do mundo mais, porque a China está conseguindo ameaçar essa posição, mas um dos presidentes mais poderosos do mundo disse também durante o seu processo eleitoral que se sua adversária ganhasse, ele não reconheceria o resultado, né? E a democracia, e teoria da democracia é um dos meus campos mais caros de reflexão como teórica política. A democracia, ela inclui, no mínimo, o processo eleitoral e algumas liberdades civis que fazem parte daquilo que torna a inclusão no processo eleitoral, de fato, uma inclusão no processo eleitoral, e a competição eleitoral, de fato, uma competição eleitoral, né? Se democracia é processo eleitoral, com participação universal pelo voto, e direito de se candidatar e de reivindicar coisas e de se associar para entrar no jogo político. E competição dentro desse jogo político, é necessário não criminalizar crenças políticas. E uma das coisas que faz com que, para mim, a última ditadura tenha sido ditadura e não democracia, não só no período do AI-5, mas durante todo o período, é que havia credos políticos criminalizados e associações políticas criminalizadas, né? E esse é um aspecto de repressão política no entendimento tradicional, canônico de teoria política, né? E o que quando a gente coloca gênero na equação, a gente está ultrapassando esse sentido canônico e chamando de repressão política uma coisa que escapa esse âmbito e que permanece, né? Permanece sob outras roupagens, mas permanece contemporaneamente. E a grande dificuldade teórica é como a gente vai ler feministamente a junção dessas duas repressões. E qual é o sentido de chamar uma repressão de política e a outra de política também? E fazer isso de uma maneira que não enfraqueça a nossa defesa das pequenas coisas que compõem a democracia hoje e que também estão ameaçadas, junto com a ameaça que está sofrendo a pauta da igualdade de gênero, né? Que era uma pauta que há 10 anos atrás era bastante legítima e que hoje em dia está sendo sistematicamente deslegitimada, né? Nos mais diversos fóruns. E aí eu volto ao capítulo e ao fato de que a sua repercussão na imprensa foi muito potente. Eu acredito que as graves violações em sua generificação que estão naquele capítulo são muito potentes para a gente pensar direitos humanos num sentido muito amplo, num sentido que diz respeito a homens e mulheres, mas que diz respeito a coisas mais gerais. Porque, como todos somos constituídos de gênero, todos somos muito sensíveis à verdade que é contada por aqueles sujeitos da resistência que foram vítimas de graves violações generificadamente. E, inclusive, pessoas muito conservadoras, e eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque eu sou liberal, então eu sempre tenho muitos conservadores nas minhas salas de aula, porque no Brasil o liberalismo é associado a isso, inclusive pessoas declaradamente sexistas se sensibilizam diante do tipo de violação política construída diretamente para desestabilizar e desumanizar o outro pela sua identidade de gênero. Porque isso é caro a todos nós, porque faz parte do cerne das nossas crenças sobre o dever ser do mundo, religiosas, políticas, familiares, das nossas relações no mundo público e no mundo privado, né? E mostra a constituição
mútua público-privado, que é essa distinção analítica artificial, que serve positivamente para algumas coisas e negativamente para outras, né? Então, e que, em momentos conservadores de negação de direitos, pode ser usada para aprofundar espaços de violação, né, e que é a tentativa de forças políticas que levaram pessoas como Bolsonaro, Dória e Witzel a seus cargos eleitoralmente, né? E eleitoralmente é muito importante, porque significa que as pessoas, os cidadãos votaram, né? E que são pautas políticas que propõem uma cisão entre público e privado, entre o que a gente pode dizer a respeito de gênero e o que a gente não pode dizer a respeito de gênero na esfera pública, que são derrubadas pela verdade que está na voz das pessoas, dessas pessoas que a CNV conseguiu dar voz quase 50%, 50%. Né? Eu acho que a gente tem que dar potência pública a isso, se a gente quer combater as ideias conservadoras de separação entre público e privado, que permitem espaços de violação a corpos especialmente violados, como são os corpos femininos, os corpos dos pobres e os corpos dos negros e dos indígenas. Bom, enfim, era mais ou menos isso. Obrigada.